Muito bem-vindo ao Mente de Sucesso Academy, um lugar onde você não apenas vê vídeos motivacionais, um lugar não onde você apenas aprende algumas coisinhas, mas sim onde você tem a possibilidade de mudar realmente e definitivamente a sua mentalidade. Conforme eu venho falando em algumas lives ao longo da história desse canal, eu tenho um propósito específico: transformar a mentalidade das pessoas para que elas venham alcançar o sucesso e assim alcançar o lugar que elas desejam tanto chegar. Uma coisa eu te pergunto: qual é o desejo? Qual é o lugar que você tanto quer chegar na sua vida? Eu tenho certeza que você quer chegar em algum lugar. Talvez você já tenha aquilo que você quer, mas talvez você tenha uma ambição a mais. E quando eu falo de ambição, não falo de dinheiro, não falo de prosperidade, mas eu falo de significado, eu falo de propósito, eu falo daquilo que você foi realmente criado para fazer. Porque eu sei, eu tenho, você tem e todos nós temos uma obrigação, todos nós temos um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Você sabe para que você existe? Você sabe o porquê que você está aqui nessa terra? Você tem um significado específico, você tem um porquê. Então, eu tenho esse propósito na minha vida: mostrar qual é o porquê da sua existência, qual é o porquê da sua estadia aqui nessa terra. Então, através desse canal, eu consigo te mostrar, dia após dia, a cada vídeo que eu coloco, a cada live que eu faço, é um propósito, é uma coisa que eu estou destrinchando e uma coisa que eu estou te mostrando mais claramente, de acordo com aquilo que vai ser benéfico para a sua própria vida. Então, nesse exato momento, eu quero fazer mais uma live, conforme eu falei, que venho fazendo live ao longo do tempo, e hoje eu quero trazer um conhecimento específico para você. Você já parou para pensar o que você tem feito nesses primeiros 17 dias desse ano? Você já parou para pensar nisso? Você tem feito algo proveitoso? O que você tem feito que tem mudado a sua realidade? O que você tem feito que tem realmente gerado um impacto positivo na sua vida e na vida das outras pessoas? Talvez você esteja estagnado no seu lugar, talvez você esteja apenas pensando em fazer alguma coisa. E muitas das vezes pior, talvez você não esteja nem pensando fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Então hoje eu quero te mostrar o que muitas pessoas têm caído ao longo da história, ao longo das suas vidas e não têm percebido. Uma coisa que muitas das vezes tem prejudicado de tentar entender qual é o real significado da sua vida. Hoje eu quero te mostrar essa realidade. Então já começa com essa pergunta: o que você tem feito com esses primeiros dias do seu ano? Esses primeiros dias, esse primeiro mês vai definir claramente como que serão o resto dos meses. Então, comece já os primeiros meses se esforçando para alcançar aquilo que você tanto quer. Hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante. Ao longo dessa construção de anos, eu tenho assistido muito podcasts, lido muitos livros, já fiz muitas faculdades, então eu tenho uma base para te mostrar um determinado conhecimento específico. E através de tudo isso que eu tenho visto ao longo dos anos, esse ano eu comecei a perceber como que eu posso dizer, uma maneira em que todos se comportam iguais todos os anos. Porque para pensar, a mesma maneira que você se comportou o ano passado é a mesma maneira que você está se comportando hoje. A mesma maneira que você se comportou em 2023, 2024 e todos os outros anos da sua vida é a mesma maneira, nunca mudou. São apenas repetidamente as mesmas coisas. Muda uma coisa aqui, outra ali, mas acaba sendo as mesmas coisas todos os dias. E é isso que muitas das vezes tem prejudicado muitas pessoas, porque qual é o real significado da vida? O que realmente você faz aqui nessa terra? Então, quando você não tem clareza do seu propósito, não tem clareza daquilo que realmente é importante na sua vida, você acaba vagueando nessa terra e acaba vivendo um dia após o outro de qualquer forma. E acaba, então, através desses anos, desses dias, se distraindo, acaba preso em ilusões que acabam, então, não dando um significado, um real propósito para aquilo que você deseja. Hoje eu quero te mostrar, através desse slide, que eu vou estar compartilhando com você nesse exato momento. Aqui você já vê esse live, o Manifesto da Soberania Individual. E aqui já traz uma noção muito importante.
como que isso é importante para cada um de nós. Conforme você já vê nessa imagem, deixa muito claro sobre esta soberania individual. E ali fala qual que é o contexto, ou seja, o Manifesto de Soberania Individual, o plano de batalha para 2026. Conforme mostra ali, qual que é o contexto baseado nisso. Esse ano é um ano que a gente vai ter muitas oportunidades, mas também será um ano difícil, porque a gente já começou o ano com diversas dificuldades. Talvez você acompanhe nos noticiários, talvez você já acompanhou muitas notícias falando de muitas coisas que têm ocorrido. E essas muitas coisas vão nos prejudicar grandemente para o futuro. Então, esse ano, principalmente no Brasil, é um ano muito importante, principalmente por ser um ano de eleição, mas também é um ano de Copa e também é um ano com muitos feriados. Então, aqui já começa um grande contexto baseado naquilo que a gente vai viver esse ano. A gente vai estar com uma distração, de um lado, baseado na política, que geralmente é um ano em que muitas pessoas começam a lutar, disputar por política. Eles começam até mesmo se dividir entre si mesmos, até mesmo parentes começam a deixar de se falar um com o outro porque pensam diferente. Amigos, muitas das vezes patrão, namorado, esposa e por aí vai. Então é um ano que vai acontecer muitas divisões, assim conforme tem acontecido em todas as outras eleições, porque isso acontece porque um lado pensa diferente do outro. E essa é uma lógica que a gente sabe que acontece todos os anos. E também vai ter a Copa do Mundo. E também, conforme falei, os feriados. Então, esse ano está um ano propício, muito importante, para que o sistema venha te enganar mais um ano sem você perceber. Porque, para pensar comigo, tem uma frase do imperador Júlio César que fala sobre dividir para enfraquecer. Essa é uma das táticas mais importantes e é uma das táticas muito usada, principalmente nos exércitos e principalmente nas Forças Armadas, que é uma tática, ao invés de você atacar diretamente alguma pessoa, você divide aquele bando, e aquele bando estando dividido, ele fica mais fácil de você poder atacá-lo. Então, teoricamente, o bando fica mais fraco. E é isso que vai ser feito nesse exato momento, nesse ano, aqui no Brasil, principalmente. Porque é um ano que as pessoas vão começar a se dividir novamente. E o que vai acontecer por detrás desses panos? Você já parou para pensar nisso? Porque essa divisão que vai acontecer não vai acontecer por acaso. Ela vai acontecer como consequência de alguma coisa. Então, alguma coisa vai estar rolando por debaixo dos planos que muitas pessoas não vão perceber. E muitas pessoas vão estar entretidas, tanto com a política, com as brigas, tanto também com a Copa do Mundo, porque é um ano de festejar, que é um ano de torcer, e acaba que quando você começa a tirar sua atenção de um lado, a sua atenção vai para outro lado. E aí que mora o perigo. Muitas das vezes as pessoas acabam se enganando e acabam se iludindo com essa ilusão dessa Copa do Mundo, dessa eleição. Então, esse já começa um ano de muitas distrações, que a gente tem que ficar atento a tudo aquilo que vai estar ocorrendo ao redor do Brasil e também durante esse ano. E conforme mostra ali, qual que é o contexto? 2026, conforme falei, será um ano de ruído máximo, eleições polarizadas, Copa do Mundo e feriados recordes criam tempestade perfeita para distração. E o que o sistema quer com base nisso? Conforme mostra ali, deixa muito claro que o sistema ele opera para capturar a sua atenção e terceirizar a sua responsabilidade. A esperança política é a armadilha. Então, nesse ano são um ano em que pessoas vão começar a pensar, agora com esse tal candidato, agora sim vai melhorar a situação do Brasil. Agora, com a Copa do Mundo, com um time reforçado, com um pessoal novo, com novos jogadores, mais fôlego, agora sim o Brasil traz o Hexa. E nisso a gente vai se enganando, nisso a gente vai se iludindo ao longo dos anos e não vai deixando se levar pelas situações que vão acontecendo. E acaba que a gente vai deixando de lado aquilo que realmente importa. O que realmente importa? A gente tem visto que tem ocorrido ao redor do Brasil, diversos escândalos, roubos e por aí vai. E muitas das vezes isso acontece e, como consequência, acaba acontecendo outra notícia logo em seguida para tentar distrair as pessoas. Conforme mostra ali, qual que é o objetivo dessa batalha no ano de 2026?
Este documento decodifica a liberdade para transformar esperança passiva em estratégia ativa. Então, conforme falei, esse ano vai ser um ano em que as pessoas irão ficar esperançosas, que através de tal pessoa esse ano vai mudar, através de tal pessoa agora sim o Brasil vai mudar. Mas muitas das vezes não é da gente conforme muitas pessoas pensam. É apenas mais uma tática para te levar para um caminho que você não está nem sequer percebendo. Então, nesse primeiro slide, já começo te mostrando o que você vai ver através desse conhecimento.